George Miller, o homem que alimentou mais de 10.000 órfãos através da oração. Charles Inglis, um conhecido evangelista, relata a seguinte história. Quando cheguei à América há mais de 30 anos, atravessei o Atlântico com o capitão de um navio, que era um dos homens mais dedicados que já conheci. Quando estávamos nos aproximando do porto, ele disse: Sr. Inglis, há 5 anos atrás, quando estava a caminho daqui, aconteceu uma das coisas mais extraordinárias que já vivi, e isso revolucionou a minha vida cristã. Tínhamos um homem de Deus a bordo do navio, chamado George Miller. Eu estava na ponte de comando havia 22 horas, sem conseguir sair de lá, por causa de um denso nevoeiro que cobria tudo à nossa volta. Fiquei surpreso quando alguém bateu no meu ombro. Olhei para trás e era George Miller. Capitão, disse ele, vim avisar que devo estar em Quebec no sábado à tarde. É impossível, eu disse. Então ele me disse, muito bem, se o seu navio não puder me levar, Deus encontrará outro meio de locomoção para me levar. Em 57 anos, nunca rompi um compromisso. Então eu disse a ele, Sr. Miller, eu o ajudaria de muito bom grado, mas como posso? Veja esse nevoeiro denso que nos cerca. Foi aí que ele me disse, vamos descer para a sala de mapas e orar. Olhei para aquele homem e pensei comigo mesmo, de que hospício ele saiu. Nunca ouvi falar de tal coisa, Sr. Miller. O senhor não consegue ver quão denso é esse nevoeiro? Não, respondeu ele. Meu foco não está na densidade da neblina, mas sim no Deus vivo, que controla todas as circunstâncias da minha vida. Então, ele se ajoelhou e fez uma oração simples, que parecia a oração de uma criança de 8 anos de idade. Sua oração foi mais ou menos assim. Ó Senhor, se for da tua vontade, por favor, remova essa névoa em 5 minutos. Tu conheces o compromisso que marcou para mim em Quebec, nesse sábado. Eu acredito que é tua vontade que eu esteja nesse compromisso. Quando ele terminou, eu meio sem jeito me ajoelhei para orar. Mas ele colocou a mão no meu ombro e disse, não precisa orar. Primeiro, você não acredita que Deus fará isso. E segundo, eu acredito que ele já fez. Ele prosseguiu. Capitão, conheço meu senhor há 57 anos e nunca houve um único dia em que eu não conseguisse obter uma audiência com ele. Levante-se, capitão. Abra a porta e você descobrirá que a neblina desapareceu. Levantei-me e quando abri a porta, para minha surpresa, não havia mais neblina. O nevoeiro havia desaparecido por completo. E na tarde de sábado, George Miller estava em Quebec. George Miller é amplamente considerado um dos maiores homens de oração e fé desde os dias do Novo Testamento. Ele liderou 4 ministérios influentes e de longo alcance, mas hoje o conhecemos melhor por causa dos orfanatos. Ele construiu 5 grandes orfanatos e cuidou de mais de 10.000 órfãos menores de 8 anos que estavam nas ruas ou fazendo trabalho escravos nos asilos da Inglaterra. Ele orou e milhões de dólares chegaram para os órfãos e nunca pediu dinheiro diretamente a ninguém. Ele nunca recebeu salário nos seus últimos 68 anos de ministério, mas confiou em Deus para colocar no coração das pessoas o que ele precisava. Nem ele, nem os órfãos tiveram fome. Certa manhã, quando Miller acordou, ouviu a notícia de que o orfanato que abrigava 300 crianças não tinha comida. Ele então pediu para a pessoa responsável pela cozinha para reunir todas as crianças na sala de jantar. Ele foi até lá, fez uma oração agradecendo a Deus pela comida e assim que terminou de orar, um padeiro bateu à porta e disse, Sr. Miller, ontem à noite não consegui dormir. De alguma forma, eu sabia que vocês precisariam de pão esta manhã. Levantei-me
e preparei 3 porções para vocês. Logo em seguida, alguém bateu na porta novamente. Dessa vez, era um leiteiro, cujo carro havia quebrado na frente do orfanato. O leite estragaria até que o carro fosse consertado, explicou o leiteiro. Então pensei que as crianças gostariam de um pouco de leite de graça. À medida que os orfanatos cresciam, Deus fornecia aquecedores, remédios, agasalhos e pão para mais de 100.000 crianças. Poderíamos dizer que George Miller tinha um telefone fixo para o céu. Embora a vida de Miller possa parecer extraordinária, o mesmo Deus que aparecia todos os dias à porta de Miller nos convida a ir até ele com reverência e ousadia. A história de Miller sobre Deus fornecendo pão para 300 pessoas pode parecer familiar, pois ecoa a provisão de pão e peixes de Jesus para mais de 5.000, Mateus 14, de 13 a 21. Numa demonstração de fé, Jesus e Miller agradeceram a Deus pela comida antes que ele a fornecesse. Embora Miller talvez não soubesse como Deus iria prover, ele levou a sério a promessa de Jesus de pedir-lhe qualquer coisa. E o mesmo Deus que graciosamente respondeu às orações de Miller nos convida a pedir o mesmo. Na época, George Miller acredita que Deus respondeu a mais de 50.000 de suas orações. Na época, havia uma frase entre os cristãos que dizia que quando George Miller orava, o céu parava para ouvir. Talvez você pense, uau, o que esse homem tinha para que Deus respondesse tantas de suas orações? E as minhas orações, por que ele não responde? Tenho feito algumas orações por tanto tempo e o Senhor não tem respondido. Uma observação que podemos fazer sobre a vida de George Miller é que ele mantinha um diário onde registrava os pedidos e as respostas de oração. Talvez você não se lembre quantas orações já foram respondidas durante sua jornada cristã. Se você tivesse um diário e olhasse para as anotações nele, poderia se surpreender e dizer, uau, quantas orações já foram atendidas e quantas bênçãos recebidas. Uma das coisas que Miller tinha em mente ao anotar meticulosamente as respostas às suas orações era encorajar a fé de outros cristãos e motivá-los a orar com mais frequência. Ele fala sobre isso em uma das suas anotações. Somos chamados, na simples confiança da fé, a lançar sobre o Senhor todos os nossos fardos, a confiar nele para tudo e a esperar as respostas das orações em nome de Jesus e de acordo com a vontade dele. Durante essa jornada de fé e oração respondidas, George Miller também passou por momentos tristes e perdas significativas. Sua primeira esposa, Mary, teve 4 filhos, mas apenas um sobreviveu e, eventualmente, ele teve que enfrentar a dolorosa perda de Mary. Mesmo aquele que viu Deus responder a mais de 10.000 orações, dessa vez, não teve o que pediu. O que ele fez? Como ele reagiu? Em suas palavras. Às 4h20 da tarde, no domingo, 6 de fevereiro de 1870, Mary faleceu. Eu caí de joelhos e agradeci a Deus por levá-la para junto dele e pedi ao Senhor que nos desse força e apoio. Ele pregou no funeral dela sobre o Salmo 119. Deus é bom e faz o bem, como pregou para si mesmo enquanto ela estava morrendo. Se Deus quiser levar minha amada esposa, isso será bom, porque Ele é bom. Como filho dele, devo aceitar o que ele faz para que possa glorificá-lo. Miller sempre disse que as nossas orações, para serem realmente eficazes, precisam estar alinhadas com a vontade de Deus, ou seja, o que Ele realmente quer fazer de acordo com a sua soberana vontade.
como está escrito em 1 João 5. Esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Observe que João diz, tudo o que pedimos, mas entretanto ele já limitou o pedido a coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que a vontade de Deus para a nossa vida é boa e perfeita. Ele nos ama e quer o melhor para nós, mas não vemos como Ele vê. E o nosso tempo não é o tempo dele. Continue crendo e orando, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. O que podemos aprender com a história de George Miller? Que tal começarmos orando? Ore! Coloque diante de Deus aquilo pelo qual você tem clamado e às vezes parece impossível. Ore pelas circunstâncias difíceis que você está testemunhando em sua vizinhança e cidade. Ore pelos órfãos e crianças de rua, para que Deus levante pessoas como George Miller, não apenas para resgatar a criança das ruas, mas em todos os setores, seja na educação, na política, na economia. Quem sabe você não há resposta para esta oração? Você ouviu? Conectando Histórias. Compartilhe essa história com alguém ao longo dessa semana.